Bíblia narrada do início ao fim, o seu encontro com a Palavra de Deus. A graça e a paz. Que Deus abençoe todos vocês. Palavra de hoje, Gênesis capítulo 31. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados e salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léia, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro? Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazei tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. Ele levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançando-o na montanha de Gileade, veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te esquivaste de mim e levaste minhas filhas como cativas
pelas espadas? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias suas filhas? Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos e que é teu do que está comigo, e toma-o para si. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que eu não posso levantar-me diante da tua face, portanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos estes 20 anos que estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, e o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos meus filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali, sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Zaatuta, porém Jacó chamou-lhe Galide. Então disse Labão:
Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Galeade e Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligireis as minhas filhas e se tomarem mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Esse montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e a esta coluna para cá, para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Olá, meus amigos, inscritos e visitantes. Eu venho através desse momento falar que se você tem um perfil evangélico no YouTube ou então no Facebook e que esse perfil fale sobre a palavra de Deus e queira que eu anuncie aqui através do meu canal, basta mandar uma mensagem para o meu Instagram ou para o meu Facebook ou então comentar nessa postagem do meu perfil no Threads que está aparecendo aí na tela, que eu verei uma forma de anunciar por aqui no final de cada vídeo. E se tiverem um canal no YouTube, além de anunciar, eu também irei colocar como canal sugerido. Aproveito nesse momento também e peço que curtam e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus e que conheçam o meu canal. Peço que também assistam os outros vídeos desse canal e, caso não sejam inscritos, que se inscrevam nele para poder dar uma força para esse projeto. Obrigado a todos pela atenção e fiquem com Deus.